Pelo jeito ninguém mais vai entrar, né? Vamos lá, gente. O que acontece é que a gente vai falar hoje sobre a reforma protestante. A gente está vindo desde lá do Renascimento, né? Renascimento urbano, Renascimento cultural, falando toda essa modificação do pensamento, do questionamento de alguns dogmas religiosos, de várias questões como o enriquecimento da Igreja Católica, o empoderamento da Igreja Católica, o fortalecimento dessa Igreja Católica e muitas vezes que a Igreja Católica passam a haver críticas, né? Que a Igreja Católica passa a ser cada vez mais suntuosa, cada vez mais rica. Isso é uma crítica, porque quando a gente vê os fiéis da Igreja Católica fazem, na verdade, principalmente, né, os monges, fazem voto de pobreza. Então, como é que uma igreja católica que faz voto de pobreza, que obriga a seus monges, as pessoas ligadas à igreja, fazer voto de pobreza, pode viver no luxo, na ostentação, tá? Então era uma crítica contumaz, uma crítica muito comum de acontecer nesse momento, é a crítica exercida por várias pessoas. A gente vai ver aqui que a John Wycliffe, Jan Hus e vários outros, lá no século XIV, já começam a fazer essa crítica dessa Igreja Católica. Começa a ver a Igreja Católica como, na verdade, a serviço do luxo, da ostentação, do capital, a serviço da acumulação de riquezas apenas, tá? Vem a Igreja como uma igreja corrupta, e vê o despreparo desses sacerdotes ao lidar com os fiéis. Nesse momento, para a gente ter uma ideia, até o início do século XX, a missa era feita em latim, tá? Não havia missa na língua local, né? Em português, no caso de Portugal, ou em inglês, no caso da Inglaterra, não. A missa era realizada toda em latim. No Brasil, isso vai começar a virar no século XX, 1920, 30, 40, começa a cair em desuso essa coisa de missa em latim, porque eu estou sempre falando da missa em latim. Porque é importante a gente ter ideia que o latim era uma língua falada por muito poucos, tá? As pessoas normalmente falavam a língua local, o inglês, francês, português, espanhol, italiano, e quando chegava na igreja, a língua era apenas uma língua que a gente chama de morta, uma língua pouco utilizada pela população de uma forma geral, tá? Então, isso fazia com que a população, os fiéis no caso, né, os cristãos, chegassem à Igreja Católica e compreendessem muito pouco do que era dito, compreendessem muito pouco da missa, tá? Então, até eu acho que já falei para vocês que havia importância também muito grande nesse momento, até hoje, né, para muitos, da iconografia dentro das igrejas. O que é iconografia? São os quadros, os murais, as pinturas, vamos dizer assim, né, as artes plásticas, esculturas também, que remetem às passagens bíblicas. Então, através das figuras, que não entendia o latim, que não entendia, muitos não sabiam nem ler, nem escrever, nem na própria língua, nem em português, nem em inglês, quanto mais em latim. Então essas pessoas, tendo acesso às figuras, vendo aquelas esculturas, as pinturas nas igrejas, eles poderiam ter a sua visão dos acontecimentos sacros, dos acontecimentos sagrados, né, os acontecimentos passados na Bíblia, no livro sagrado. Então essas pessoas teriam acesso através não da leitura, mas através da visão, através de ver, da exposição dessas gravuras e esculturas, e através dessa exposição eles poderiam reter esse conhecimento religioso, tá? Então a gente vê que a população, de uma forma geral, ia para a igreja para praticamente não entender nada. Os poucos que podiam compreender a iconografia faziam essa tradução para os que não entendiam também nem a iconografia. Então a igreja, na verdade, a Igreja Católica, era um pouco fechada em si.
as pessoas tinham que ser fiéis, tinham que ser religiosas, mas não compreendiam muito o ritual que ocorria naquele ambiente. Com o Renascimento, com o questionamento de vários dogmas religiosos, com a inserção de novas discussões, como a gente já viu, se há o geocentrismo ou o heliocentrismo, se a Terra está no centro do universo ou se o Sol está no centro do universo, uma questão, como a gente viu, vários vão perder a cabeça, nem perder a cabeça, vão ser queimados vivos, Giordano Bruno no caso, porque defendia a ideia do Sol no centro do universo, no centro da Via Láctea no caso, no nosso sistema solar, seria o Sol no centro, não a Terra. Isso era um fator de grande polêmica, era uma questão que a Igreja Católica não gostava de tocar, tá, na questão do geocentrismo, tanto que a questão do geocentrismo só deixa de ser defendida pela Igreja Católica com João Paulo II, na década de 80, 90. A gente tem uma ideia do período que demorou para a Igreja Católica se adaptar ao conhecimento científico. Então, no Renascimento, o conhecimento científico, o conhecimento de várias áreas, ele vai se difundindo e as pessoas começam a questionar muitas coisas. E, obviamente, vão questionar a instituição mais poderosa desse momento, que é a Igreja Católica. Tá? E dentro desses questionadores, há vários tipos, né? Há os pagãos, que acreditam em vários deuses, há os ateus, que não acreditam em Deus nenhum, há os católicos, que vão continuar católicos, né? Vão continuar frequentando a igreja, mas acham que ela deve sofrer algumas modificações para ficar mais próximo do fiel, para ficar de uma forma mais justa. Eles criticavam muito o que a gente chama, uma questão até hoje muito comum, né, em algumas igrejas, mas havia, como a gente pode chamar assim, a cobrança de um terreno no céu. Quando você tivesse que ir para o céu, né, quando você tivesse um dia do juízo final, você teria um local, né, Deus determinaria para você, se você iria para o inferno, para o limbo, para o céu e assim por diante. Então, se você comprasse essa ida ao céu, se você contribuísse para a Igreja Católica através da compra de indulgências, muitas vezes essas indulgências eram utilizadas não só para o luxo, ostentação, festas religiosas, mas também para a construção de grandes igrejas. Hoje nós temos igrejas maravilhosas desse período, né? A gente vai citar as igrejas góticas, principalmente, são muito feitas na base de contribuições, dízimos, né? Contribuições voluntárias e venda de indulgências. Mas não só essas construções. Havia também muito suborno, havia muita corrupção, havia muito luxo, muita coisa que não combinava muito com os preceitos religiosos. Então a gente viu que desde o século XIV há um questionamento, há várias pessoas, principalmente John Wycliffe e John Hus, né, que são teólogos, que vão querer saber por que a Igreja Católica se organiza dessa forma. Será que a gente pode mudar, deve mudar a forma de organização da Igreja Católica? O que acontece nessa Igreja Católica para que ela tenha que cobrar uma indulgência para poder sobreviver? Tudo isso perpassava a cabeça, a ideia dessas pessoas. O que acontece? Durante esse período são várias pessoas, a gente viu o Wycliffe e tudo, mas são várias pessoas que estão questionando, vários religiosos passam a questionar a Igreja Católica principalmente. Manuela chegou agora, a gente está na página 287, tá? Vamos pegar aí e dar uma lidazinha aí enquanto eu estou falando. Página 287. Mas voltando, esse questionamento da Igreja Católica, tudo já é uma coisa bastante comum. Na Suíça, na França, na Noruega, vários lugares já se dissemina essa ideia de trazer a igreja para próximo do fiel, para que essa igreja possa falar a língua do fiel, para que o culto na igreja não seja em latim, mas seja na língua local, em alemão,
em francês e assim por diante, para que o fiel possa compreender o que é falado durante o culto, tá? Isso é de suma importância, tá, gente? Aí só uma questão. Nas igrejas protestantes, esse novo protestantismo que está nascendo, a gente falou da importância, né, antes, das ilustrações, a iconografia na formação da ideia da religião para as pessoas que não compreendiam latim. Agora, com o protestantismo, a iconografia cai em desuso, tá, gente? A gente não tem mais santo, não tem mais quadros, não tem mais figuras santas, vamos dizer assim, né? Beatificadas, como você quiser, figuras religiosas dentro dos templos protestantes, tá? Isso é uma característica que os protestantes possuem. E esses protestantes, na verdade, são um dos 3 ramos, acho que até o nosso livro coloca isso, né? São dos 3 ramos do cristianismo. Que o cristianismo são todas as religiões que acreditam que Cristo existiu. Cristo nasceu, morreu com 30 anos, tarará, tarará, toda aquela historinha é verdade, né? Então, são pessoas que acreditam em Cristo. E essas pessoas, no momento, a gente regula mais ou menos em 900 milhões a 1 bilhão de seguidores dessa religião. Não é a religião mais seguida no mundo, tá, gente? Se não me engano, a religião mais seguida do mundo, atualmente, são os muçulmanos, né? O islamismo, que a gente já estudou um pouquinho nesse ano, né? Que são seguidores do Islã, que seguem o profeta Maomé. Eles acreditam também em Cristo, tá? Mas a gente não pode chamar eles de cristãos, da forma como a gente coloca as outras 3 religiões que eu vou falar para vocês, que são o catolicismo apostólico romano, que é a igreja vinculada ao Vaticano, a igreja ortodoxa, que também vai se dividir entre ortodoxa grega, ortodoxa russa, tem algumas igrejas ortodoxas aí, tá? Há vários outros ramos das igrejas, tá, gente? A gente está falando de uma forma geral, tá? Mas a igreja ortodoxa, os católicos apostólicos romanos e os protestantes, que são, como a gente vê, os que questionam essa ordem da Igreja Católica deste momento. Esses que questionam a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede no Vaticano, tá? Fique bem claro isso. O principal motivador, né, o principal teórico, a gente viu o Radcliffe e tudo, mas o cara que tem maior peso até hoje, que a gente vai falar da reforma protestante, do protestantismo, é um tal de Martinho Lutero. Martinho Lutero é o nome aportuguesado. E se a gente pegar o nome dele em inglês, a gente vai lembrar de uma figura conhecida, né? Todo mundo já deve ter escutado o nome dessa pessoa, o Martin Luther King, que era um militante batista, também protestante, negro norte-americano. Então, o nome de Martin Luther King vem em homenagem a Martinho Lutero, tá? Para a gente ter uma ideia da história, dos nomes, como as coisas, né, vão se encadeando com a nossa história. Então, esse Martinho Lutero, ele era uma pessoa que já tinha um conhecimento da religião, não era um bobo qualquer, né? Ele já havia, né, ele era um monge agostiniano, né, já havia tendo contato com conhecimento religioso há bastante tempo. E ele, discordando desse catolicismo do Vaticano, catolicismo romano, ele contesta a doutrina que o perdão de Deus podia ser adquirido através da compra das indulgências. Ele pensa que, na verdade, a gente tem que propor, seria uma interpretação das escrituras, tá? Ele achava que, na verdade, o único salvador dos homens não seria uma salvação através de boas obras, da graça, através de méritos humanos. Boas obras que a gente fala quando uma pessoa contribui para a construção de uma igreja, uma ponte,
seja um bom samaritano, ajude o próximo, não. Lutero acreditava que a única forma de você demonstrar a sua fé e ter a salvação, que na verdade Deus oferecia essa salvação gratuitamente, seria através da fé em Cristo, tá? E as Escrituras seriam a única fonte confiável da verdade revelada de Deus. Enquanto o catolicismo romano achava que qualquer pessoa, né, qualquer cristão batizado poderia ser um sacerdote, ou poderia chegar a ser canonizado, se transformar em santo, tá? Então, na verdade, o Lutero, ele questiona essa, vamos dizer assim, monetarização da igreja. Ele questiona que quem tem dinheiro pode praticamente comprar um cargo na igreja católica, comprar um lugar no paraíso, comprar um lugar no céu, né? Ou seja, o dinheiro compraria tudo. O fato de você ser nobre facilitaria a sua entrada no mundo dos céus, enfim. Nada disso na visão de Martinho Lutero. Na visão de Martinho Lutero, ele ainda vai ser revisado por outros autores, tá? Outros protestantes como ele. Mas ele questiona dessa forma uma igreja católica baseada, como a gente está vendo, na corrupção, no dinheiro, no luxo, na sofisticação e assim por diante. Ele acha que nada disso é válido. O que vale, na verdade, é a fé. O que salva o fiel seria apenas a sua fé, tá? Ele baseia principalmente seu questionamento à Igreja Católica nessa questão das indulgências, tá? Ele, em 1517, no início do século XVI, ele afixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, uma cidade alemã. Ao colocar essas 95 teses, são várias teses, são ideias, são 95 ideias que ele prega em frente ao castelo de Wittenberg, e ele começa a fazer a gente vai dizer, uma chamada disputa escolástica. Na verdade, é uma disputa de saberes religiosos para discutir essas teses. Ele está vendo a Igreja Católica, o catolicismo romano, como uma igreja cada vez mais ligada ao poder. Isso é a crítica que ele faz. Ele acha que a Igreja Católica tem que ficar cada vez mais ligada aos fiéis. Ele vê que o sacramento religioso não deve ser realizado apenas num território sagrado, a igreja, o templo e assim por diante, mas sacramento religioso também pode ser feito o fiel sozinho, em seu domicílio, tá? Então ele legitima que o fiel tenha contato com o divino sozinho e não esse contato com o divino com uma intermediação de uma pessoa, um padre, uma pessoa que sabe mais da religião do que ele. Então ele traz, voltando lá, a igreja para próximo do fiel. O Martinho Lutero parece ser até uma boa pessoa e tal, não sei o quê, mas há críticas a ele muito fortes, tá, gente? Porque ele acaba sendo, vamos dizer assim, acaba apoiando o rei alemão naquele momento, né? Seria seu protetor, seria o Frederico Sábio, né? E ao ter fortes relações com esse rei alemão, acaba fazendo com que facilite também que há uma confiscação. O que é um confisco? É quando a gente pega o que é do outro de uma forma, vamos dizer assim, legítima através da lei. O governo, vamos dizer, né, no caso, ele tira suas terras, tira suas riquezas para dar para o Estado, para o governo, tá? Então a gente tira o que a Igreja Católica possuía, vamos dizer assim, terras da Igreja Católica, era uma grande detentora, dona de terras. A gente confisca a terra da Igreja Católica e essa terra passa a ser parte do Estado.
faça parte do governo, ou a gente dá para uma outra pessoa que seja de nossas relações, seja mais interessante para nós mantê-la ao nosso lado. Então a gente faz uma concessão para que essa pessoa possa ter acesso a essa terra. Então há essa crítica que, na verdade, ele vai facilitar o confisco das riquezas da Igreja Católica por parte da nobreza alemã. E não só isso, há outra crítica que, na verdade, ele também não desejava uma participação popular forte na Igreja. Quando há, isso é conhecido por todos, quando há uma revolta camponesa liderada por uma facção uma facção de igreja protestante também, né, muito ligado às ideias de Martinho Lutero, que a gente vai chamar dos anabatistas. Existem os batistas, existem os anabatistas, e esses anabatistas lutavam por uma sociedade mais próxima dos termos bíblicos, onde houvesse maior igualdade entre os homens. O Lutero é totalmente contra essa revolta e a favor do seu sufocamento, da sua repressão, tá, gente? Então, o Lutero, ele é um homem muito ligado ao rei alemão e aos interesses também vinculados a esse rei, tá? Para a gente também não achar que ele está desvinculado no tempo e no espaço, as suas ações do que acontecia naquele período, tá? Queridos, eu vou fechando aqui, a gente demorou um pouco para entrar, né? Vocês demoraram um pouco para chegar.